Milhares de adolescentes europeus são assediados com mensagens cruéis e obscenas, o chamado sexting. Muitas vítimas acabam por entrar em depressão e algumas suicidam-se. Uma vez que mais de 90% dos jovens europeus usam a internet, importa perguntar se fazemos o necessário para proteger as nossas crianças do chamado ciberbullying. A reportagem de Paul Hackett. A internet é um mundo onde os jovens frequentemente se escondem do olhar dos pais. Mas o que é que acontece quando a brincadeira começa a correr mal? Começou tudo muito de repente e tornou-se perigoso também de repente. Eu não sabia quem estava na origem disto. Georgia tinha 12 anos quando começou a ser molestada com SMS dos colegas, que chegaram mesmo a lançar uma petição odiosa numa rede social. A situação tornou-se tão insuportável que Georgia tentou suicidar-se. O ciberbullying tornou-me insegura. Não podia entrar em lado nenhum na minha casa, continuava a sentir-me insegura. Não podia sentar-me ao jantar com a família sem me sentir apavorada porque o telefone podia soar a qualquer momento com uma mensagem horrível. Sentia-me presa em casa. Ao contrário do bullying no recreio de uma escola, as vítimas do ciberbullying sentem-se incapazes de fugir aos extorsionários. O bullying na escola é diferente porque podemos ir para casa e sentir-nos em segurança com as pessoas que amamos. Com o ciberbullying, a ameaça ronda 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que o torna ainda pior. A monitorização parental é vista como uma das melhores formas de proteger as crianças quando surfam na internet. A maioria das vítimas, no entanto, não diz nada a ninguém. Eu não disse nada a ninguém porque não queria que este peso passasse para os ombros dos meus pais. Pensei que isto era um problema meu e que se quisesse resolvê-lo tinha de ser eu a fazê-lo sozinha. Este silêncio é bastante comum entre as vítimas do ciberbullying. Pesquisas recentes sugerem que 6% das crianças entre os 9 e os 16 anos já foram assediadas com este tipo de mensagens. Mas talvez mais preocupante é o facto de 56% dos pais desconhecerem por completo o que está a acontecer aos filhos. Scott Freeman está na origem da fundação britânica CyberSmile, criada para alertar as pessoas sobre este fenómeno depois da filha ter sido vítima de ciberbullying, uma situação que obrigou a jovem a sair de casa e a viver noutra parte do país. Scott apela ao fecho de certas redes sociais, sem sucesso. As pessoas têm medo do ciberbullying porque é algo que não se pode quantificar, não se pode parar nem controlar. É isso que é grave. As pessoas têm de perceber que se trata de um problema de comportamento, pelo que temos de educar e alertar. É tudo uma questão de educação, dos pais, das crianças e dos extorsionários que muitas vezes nem se dão conta da sua crueldade. O mais importante numa situação destas é sentar-se e falar com alguém acerca do problema. Eu não o fiz e quase perdi a vida. Os pais também devem tentar saber o que se passa na vida das crianças na net, saber quem são os amigos, o que dizem, mas sem lhes cortar a liberdade. Para discutir este tema, convidamos Niall Colley, diretor da Fundação Britânica BitBullying, e Janice Richardson, da rede InSafe, que coordena linhas telefónicas de ajuda em 30 países europeus. Obrigada pela vossa presença em On the Frontline. Niall, gostaria de começar por si. A história de Georgia é provavelmente um dos piores pesadelos para os pais. Como é que uma situação destas pode chegar ao ponto de uma criança querer suicidar-se? Os jovens não costumam pedir ajuda aos adultos num caso de bullying, como vimos no caso da Georgia, porque sentem que não querem sobrecarregar os pais ou a família, mas também porque não querem levantar qualquer espécie de suspeita ou de fraqueza, em particular se o tipo de bullying de que são vítimas é algo difícil de lidar, como numa situação de bullying homofóbico. Não querem levantar suspeitas ou simplesmente não estão prontos para lidar com esta situação, por isso fecham-se, não pedem ajuda e acabam por sofrer sozinhos. Não pensam que é uma pena concentrarmos no bullying? Porque, na verdade, isto começa muito antes. Ouvimos aquele pai falar da importância da educação e eu acredito que a aprendizagem emocional e social de que estamos a falar é, de facto, muito importante. E
deve começar logo aos 2, 3 anos. Pensa que é possível cortar o mal pela raiz? As crianças não vão querer assediar outras? Penso que sim. Não é a natureza humana? Faz parte da natureza humana insultarmos-nos uns aos outros, mas temos de olhar para a definição de bullying. É repetitivo, é um jogo de poder. E se um jovem tem a capacidade emocional e social para reagir, então não chega ao estado de bullying. É por isso que penso que há muito que fazer. Mas por que fixarmos-nos no bullying quando o bullying é a consequência de algo que aconteceu? Se o meu filho está a ser assediado, porque é que eu simplesmente não lhe tiro o telemóvel e a internet? Porque isso é estar a punir uma criança que já está a sofrer e a impedi-la de obter o apoio de amigos, o que é importante. E não é importante apenas em caso de bullying. Nos inquéritos que fizemos a jovens de 30 países, descobrimos que se os jovens trabalharem em conjunto desde os 4 ou 5 anos, apoiam-se mutuamente em vários aspectos da vida e não falam sequer em bullying. De um ponto de vista teórico, podemos impedir este tipo de comportamentos se educarmos melhor as crianças desde cedo. Mas não estamos neste ponto, pelo que é importante identificar quando ocorrem situações de bullying e assinalá-las aos serviços já existentes. Se isto significar que temos de conversar sobre o assunto, então, infelizmente, é algo que temos mesmo de fazer. Na grande maioria, estes maus tratos psicológicos ocorrem nas redes sociais. A maior delas é o Facebook. Nós convidámos o Facebook para esta emissão. A sua presença não foi possível, mas enviaram-nos a seguinte declaração. No Facebook, levamos a segurança muito a sério e trabalhamos duro há anos para desenvolver regras claras e ferramentas poderosas que permitem às pessoas denunciarem facilmente situações desconfortáveis. Infelizmente, existirá sempre um pequeno grupo de pessoas cruéis que tentam magoar os outros na internet e fora dela. Não deixam de ter razão. Se olharmos para a responsabilidade, ela pertence à rede social ou aos indivíduos? A responsabilidade pelo bullying deve sempre ser partilhada. No entanto, a coisa mais importante é o comportamento. Se conseguirmos mudar o comportamento dos jovens, então o Facebook já não vai precisar de mecanismos de denúncia, nem de reduzir o tempo que demora a apagar conteúdos abusivos. Mas enquanto tal não suceder, o Facebook está a falhar na proteção dos utilizadores mais jovens. Eu não estou de acordo, porque, antes do mais, os jovens estão no Facebook, estão nas redes sociais, é onde se encontram. Mas se não tivéssemos estas ferramentas inovadoras, os jovens perderiam muitas oportunidades. E eu penso que muitas empresas, como o Facebook, estão a levar isto muito a sério. Do nosso ponto de vista, o Facebook está muito atrás de outros grandes atores deste setor, pela simples razão que, apesar do Facebook ter uma política de confirmação de identidade de todos os utilizadores, eu posso ir ao Facebook a seguir este programa e criar um perfil anónimo. Enquanto o Facebook não tornar isso impossível, não vai ser seguro para crianças vulneráveis. Se ler os termos e políticas, este é um elemento no qual o Facebook insiste. As pessoas não deviam... Talvez seja a política, mas não é a prática. Não acha que devemos fazer com que as crianças leiam os termos e as políticas? Não podemos culpar as ferramentas. A União Europeia e os Estados Unidos lançaram a Aliança Global, um dispositivo para ajudar crianças envolvidas em situações de assédio sexual na internet. Não seria possível seguir também esses casos de bullying? Certamente, mas a Aliança não serve apenas para ajudar crianças assediadas. Tem também uma faceta que consiste em alertar os adolescentes que colocam na internet fotografias suas, quase ou totalmente despidos. Niall, as crianças sabem que as fotografias que postam, algumas comprometedoras, são impossíveis de apagar.
Alguns jovens hão de tomar consciência de que os comentários que fazem, as imagens que postam ou as fotos em que são assinalados são potencialmente permanentes. É que mesmo que consigam apagar tudo, basta que alguém a dado momento faça uma captura de ecrã e a partir daí deixam de controlar a situação. É muito difícil dizer se as crianças estão conscientes ou não. Algumas estão, outras não. Tentar fazer com que todos percebam isto requer um grande trabalho e é o que estamos a fazer. Gostaria, para terminar, que ambos deixassem um conselho para os pais e para as crianças. Pais, falem com as vossas crianças. Partilhem desde o início as atividades dos vossos filhos na internet, porque não há vida real e vida em linha. É tudo vida. Em segundo lugar, há muitas organizações que vos podem ajudar. Contactem-nas ao primeiro problema para evitar que se transformem em bullying ou sexting ou algo semelhante. Eu digo exatamente o mesmo, é o conselho certo. Os pais não devem punir as crianças, nem devem tentar policiar o comportamento em linha. Aos jovens digo que assistir a uma situação de bullying sem fazer nada é tornar-se cúmplice. Mesmo que pensem que qualquer coisa é engraçada ou encorajem alguém porque está a ser engraçado, trata-se de um comportamento errado que pode ter consequências graves para a pessoa que está a ser vítima de bullying. Muito obrigada a ambos. Estima-se que pelo menos 15% dos adolescentes europeus entre os 11 e os 16 anos receberam um sext, um SMS sobre sexo ou com uma imagem sexualmente explícita. Diga-nos o que pensa disto através das nossas páginas nas redes sociais. On the Frontline está de regresso no próximo mês.